Senhores, a pauta de hoje e dos últimos dias tem sido o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e a condenação, em vias de ser consolidada, da senhora Débora Rodrigues. Em relação ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, enxergo como mera formalidade os ritos de apresentação da acusação e da defesa. O resultado já é previamente conhecido. Logo, não há muito o que falar, além de se reforçar que a provável condenação do ex-presidente Bolsonaro é mais uma das aberrações jurídicas que cotidianamente afetam os brasileiros comuns. E agora, no jogo do poder, tornou-se ferramental para que se retire o maior expoente da direita brasileira das eleições de 2026. Senhores, a frase "perdeu o Mané" é usada pela marginalidade do Rio de Janeiro quando abordam suas vítimas. E foi repetida pelo ministro senhor Barroso, hoje presidente do STF, quando foi educadamente questionado por um pagador de impostos. O vídeo está disponível na internet, caso algum dos senhores não tenha assistido. Senhores, eu sou um homem extremamente simples, tanto em gostos como em posses, e nunca passou pela minha cabeça repetir uma frase usada pela marginalidade do Rio de Janeiro em momentos de insatisfação minha. Agora, imaginem os senhores se um pagador de impostos responde a um ministro do STF com a frase "perdeu o Mané". O que aconteceria com tal indivíduo? E o 8 de janeiro pode ser visto como o estopim, como a manifestação da indignação popular frente aos acontecimentos imorais daquele momento e que perpetuam-se até os dias de hoje. Uma população massacrada pelo Estado, tanto tributária quanto moralmente, vendo um indivíduo condenado em 3 instâncias por ter capitaneado o maior esquema de corrupção da história do Brasil, inocentado por mera formalidade jurídica e prescrição de penas, tornando-se o líder máximo do país. Como sempre digo, os mais velhos lembram-se bem do que foram os governos Lula e Dilma. Repito uma frase muito usada pela esquerda, de autoria de Malcolm X. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Como podem ver na tela, a senhora Débora Rodrigues é acusada de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Bem, para que o tal Estado Democrático de Direito fosse abolido, ele antes teria de existir. E eu digo aos senhores que esse Estado Democrático de Direito nunca passou de uma mera intenção, ou talvez nem isso. A senhora Débora Rodrigues foi acusada de tentativa de golpe de Estado. Bem, eu nunca vi um golpe de Estado em um país continental sem armas ou liderança previamente determinada. O crime de dano qualificado, tendo em vista que o dano atribuído à senhora Débora Rodrigues é o de escrever uma frase dita pelos marginais do Rio de Janeiro e repetida por um ministro do STF em uma estátua, bem, tal crime poderia ser punido obrigando-se a senhora Débora Rodrigues a limpar a estátua na qual escreveu a frase "perdeu o Mané" com batom. Mas o crime atribuído à senhora Débora Rodrigues, que mais me chamou a atenção, foi o de associação armada. Senhores,
Já fiz um vídeo aqui neste canal mostrando quais as ditas armas que os manifestantes usavam: pedaços de pau, pedras e atiradeiras, aqueles estilingues que as crianças usam para brincar. Senhores, nem na época da Grécia Antiga, da República de Roma ou na Idade Média dava-se um golpe de Estado usando-se paus e pedras. Mas até o momento, e hoje é dia 26 de março de 2025, a senhora Débora caminha para ser condenada a 14 anos de prisão. Mas vamos fazer algumas comparações. Em Salvador, temos essa matéria que aparece na tela, onde um indivíduo é condenado por tentativa de homicídio. Feminicídio não existe, é uma palavra inventada pela esquerda. E essa tentativa de homicídio foi contra a ex-esposa. Percebam que o crime ocorreu em 2015, porém um indivíduo acusado só foi julgado e condenado em 2024. Como diria Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça manifesta. Mas vamos lá, 9 anos para ter-se um julgamento. E a pena de tal homem foi de 10 anos e 8 meses. Uma outra matéria mostra um caso de 2021, onde um indivíduo tirou a vida de outro indivíduo e foi condenado a 14 anos de prisão. Senhores, a senhora Débora Rodrigues está sendo condenada a 14 anos de prisão, tendo como fato concreto a ação de ter escrito a frase "perdeu o mané" na estátua da Napeira Justiça Brasileira. E a mesma justiça que condena a senhora Débora Rodrigues a 14 anos de prisão por ter escrito "perdeu o mané" com batom em uma estátua, condena um indivíduo a 10 anos de prisão por tentativa de homicídio e um outro a 14 anos de prisão por homicídio. E eu pergunto aos senhores, quais os critérios da justiça brasileira? Por fim, vamos falar do empréstimo do Lula, segundo as palavras da ministra Gleisi Hoffmann. Vez ou outra, aparecem alguns militantes de esquerda aqui neste canal, que é um canal que defende o liberalismo austríaco. Logo, pode ser enquadrado como de direita. Mas, para falar do empréstimo do Lula, eu vou usar uma mídia de esquerda, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o empréstimo do Lula é uma armadilha para o trabalhador e um presente para o presidente Lula e para os bancos. Não sou eu quem diz isto, embora eu concorde em parte. Quem diz é o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. As motivações, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que tornam o empréstimo do Lula uma transferência de dinheiro dos pobres para os ricos, estão na tela. E os senhores podem ler integralmente no site do tal sindicato. Porém, minha questão é a seguinte: como eu já disse no último vídeo que fiz, em um passado recente, os brasileiros optaram por comprar carros pé de boi em 48, 60, 72 e até 90 suaves prestações. O carnê parecia uma bíblia de tantas prestações que tinha. O carro acabava e a dívida permanecia. Agora, voluntariamente, os brasileiros irão pegar o empréstimo do Lula, usando a poupança forçada de nome FGTS como garantia, sem teto de juros. E quando for desligado de seu emprego, o indivíduo não terá nada para receber de multa rescisória, fora perder parte do FGTS. O governo Lula-PT ganhará sobre os impostos cobrados dos bancos. Os bancos ganharão sobre o trabalhador, e o trabalhador ganhará uma inscrição no SPC.
E essa é a mentalidade do brasileiro comum, do populacho. Viver o hoje, o agora, sem pensar nas consequências futuras de suas ações. E é com essa mentalidade que o povo vota, que escolhe seus representantes. A eleição é uma feira livre do quem dá mais. Senhores, agradeço por terem assistido ao vídeo. E que os céus façam justiça pelos presos do 8 de janeiro. Porque se depender da justiça dos homens... Um grande abraço a todos. Muito obrigado.